Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Avançando no estudo das cordas vibrantes, que começamos na última aula, falando de cordas tracionadas, brincamos um pouquinho com o piano. Vamos trabalhar com este fenômeno base do funcionamento de todos os instrumentos de corda, ok? O fenômeno físico das cordas vibrantes, fiquem atentos a isso aí, assunto fundamental para nós, que será a base também para a gente entender o funcionamento dos instrumentos de tubo, os instrumentos de sopro, os chamados tubos sonoros, ok? As cordas vibrantes, pessoal, elas estão baseadas num fenômeno importantíssimo, foi tema de questão do Enem aí nos últimos 5 anos, caiu 2 ou 3 vezes, não me falha a memória, que é o fenômeno das ondas estacionárias. Não é ondas estacionadas, como eu já li em prova, tá bom? Ondas estacionárias. Quando nós estudamos os fenômenos ondulatórios, aí umas 3, 4 aulinhas atrás, de forma intencional, proposital e pedagógica, eu pulei esse fenômeno para a gente trabalhar com ele com mais detalhes aqui no estudo da acústica. Tá? O fenômeno das ondas estacionárias, pessoal, ele nada mais é do que a junção de dois outros fenômenos, os quais nós já estudamos. O fenômeno da interferência e o fenômeno da ressonância. Vamos lembrar? Interferência, pessoal, sobreposição de ondas, construtiva e destrutiva. Aumenta ou diminui a amplitude. Lembra disso? Ressonância. A fonte externa vibra com uma frequência igual ao múltiplo da frequência fundamental daquele objeto. Lembra dessa brincadeira? Aí o corpo começa a vibrar junto, pode levar ao colapso. Vimos lá o copo de cristal, a ponte que caiu, o estádio. Ixi, Maria, tem um monte de exemplos aí de ressonância. Tá? Quando esses fenômenos caminham juntos, a gente forma o que nós chamamos de ondas estacionárias. Eu trouxe aqui para você, pessoal, um simuladorzinho muito bonitinho e simpático para a gente ver essa questão prática da formação das ondas aqui, tá? Vou compartilhar de novo aqui minha tela com você, para você perceber do que a gente está falando, tá? Olha aqui, ó, nós já brincamos com esse simulador aí há umas aulas atrás, quando a gente viu a questão da reflexão e a questão da interferência mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Prestem atenção. Depois eu disponibilizo o link para você brincar um pouquinho, tá? A gente viu que aqui tem o manual, eu dou um peteleco baixo e volta, papapá. Tem o pulso, eu vou apertando aqui um por um, aquela coisa toda, né? Da dancinha da onda aqui. Só que o que a gente vai fazer, pessoal, para investigar ondas estacionárias, a gente vai para o oscilador, tá? Por que oscilador, professor? Porque nós queremos uma fonte contínua de ondas, tá bom? Fonte contínua de ondas e a gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui, tá? Porque eu não quero amortecimento, eu não quero dissipação de energia. Vou deixar aqui numa amplitude um pouquinho menor, vou deixar aqui 50 centímetros, você vai entender por quê. Porque daqui a pouco a onda ela vai mudar um pouco a cara. E eu vou deixar nessa frequência aqui de 1,5 Hz. Tensão alta na corda, também já comentamos sobre isso. Tenho que deixar, pessoal, a extremidade fixa, tá? Porque eu quero que aconteça aquela reflexão acontecendo aquela inversão de fase, lembra? A onda bate e volta de ponta cabeça, tá? Eu vou colocar em câmera lenta, deixa eu dar aquela zerada aqui. Então, volta aqui o oscilador. Eita lasqueira, peraí. Nenhum, ele zerou tudo aqui. É reiniciar que eu quero, isso. Não é aquele botãozinho ali. 50 centímetros de amplitude, papapá, papapá, show de bola. Vou colocar em câmera lenta que talvez fique mais fácil para você enxergar. Pessoal, o que vai acontecer? Quando eu ligar o oscilador, ele vai indo lá. Presta atenção agora, parou. A onda vai chegar aqui na minha extremidade fixa, perfeito? Então ela vai ser refletida invertendo a fase. A onda que estava para cima vai refletir voltando para baixo, tudo bem? Mas nós estamos falando de um oscilador. Ou seja, ele não está parando, ele não para em nenhum momento de produzir ondas. Então, a onda que refletiu, ela vai encontrar uma nova onda que está chegando para bater de cara com ela. Você concorda comigo? Então, vai acontecer o fenômeno da interferência. E vão acontecer, pessoal, seguidas interferências, né? Tanto construtivas como destrutivas. É muito difícil para nós aqui nesse simulador saber exatamente
qual é a frequência fundamental dessa corda aqui, para eu conseguir acertar a frequência do oscilador para ele entrar em ressonância. Mas vai chegar num ponto, pessoal, em câmera lenta, que você vai conseguir entender o que eu estou falando. Que a gente vai atingir a condição de ressonância juntamente com a interferência e vai acontecer um fenômeno muito bonitinho na corda, tá? Então lá, eu vou reiniciar de novo, pra você entender o que a gente vai falar. Presta atenção. Olha lá. Bateu, voltou. Olha lá, olha lá, olha lá do lado direito aqui, ó. Presta atenção. Percebeu? Pessoal, o que aconteceu? Eu vou colocar de novo. Fique mais concentrado aqui do lado direito na corda, que por uns 2 segundinhos a gente vê o fenômeno das ondas estacionárias. De novo. Ó, a onda se movimenta na forma aqui transversal, tá vendo? Ó? Só que olha agora, pessoal. Tira uma foto da onda agora, tá vendo? Ó? Não parece que a onda deu uma estacionada? Você perde a noção da propagação da onda. Você só percebe a oscilação para cima e para baixo. A onda parou de se propagar, pessoal? Claro que não. Mas por causa do fenômeno da interferência, tanto construtiva como destrutiva, essa junção desses dois fenômenos, a gente perde a noção da propagação da onda. A gente só vê o movimento aqui no eixo Y, assim, né? Ó, o bater e voltar para cima e para baixo. Última vez para você perceber. Porque como não está na frequência de ressonância, que não tem como a gente saber aqui, né? É algo muito particular do material. Se eu continuar a propagação, aí a gente vai perder um pouco, ó, tá vendo? Ó? Que daqui a pouco ela começa a dar uma osciladinha aqui no eixo X. E a gente não quer que isso aconteça na onda estacionária, tá? É uma condição muito particular. Vou colocar de novo aqui para você perceber, ó. Lado direito da corda aqui, ó. Olha lá, agora, ó, só bate para cima e para baixo, tá vendo? Ó? Bateu para cima e para baixo. Esses pontinhos verdes aqui que dão referência para nós, eles não estão se deslocando aqui na horizontal. Só estão oscilando para cima e para baixo na vertical. Você conseguiu perceber? Isto é o fenômeno das ondas estacionárias, pessoal. Perde-se a noção da oscilação, da propagação, melhor dizendo, né? Para a direita e para a esquerda. A gente só vê a oscilação para cima e para baixo. Junção de interferências construtivas e destrutivas com o fenômeno da ressonância. Esse cara é base para o funcionamento dos instrumentos de corda e o que vai formar o que a gente chama na música e na física da série harmônica, pessoal. Vamos investigar a formação de sons harmônicos nas cordas. A gente vai estudar isso na aula de hoje, tá? O que acontece, pessoal, nessa série harmônica, né? Formação dos harmônicos individuais que a gente vai ver. A onda ela vai mudando o seu formato de caso a caso. Em cada caso, o que determina desses caras é a mudança de frequência. Então, mudando a frequência da corda, mudando a frequência da onda, a gente também vai mudar o harmônico que é formado, tá bom? A mudança de um jeitão da onda aqui, tá bom? Vamos avançar, pessoal. Olha esse GIF aqui, eu acho que ele ajuda você muito, muito, muito para conseguir enxergar essa questão das ondas estacionárias. A onda preta, pessoal, é a onda estacionária por si só, né? Que ela só está oscilando para cima e para baixo. Direita e esquerda não está, a gente não percebe esse movimento. Mas perceba que as ondas individuais, as ondas iniciais, a incidente e a refletida estão ali atrás, né? A rosinha e a azulzinha. Eu vou até interromper aqui a apresentação do slide, porque ajuda, eu vou colocar no slide normalzinho aqui assim, ó, eu consigo pausar o GIF aqui, ó. Presta atenção no que eu quero te falar. Perceba, eu vou tentar pausar num instante de amplitude máxima. Olha aqui, ó, quase acertei. Nesse ponto, pessoal, as ondas incidente e refletida, a que está indo para a direita e indo para a esquerda, elas estão sofrendo uma interferência construtiva. Você está vendo? As ondas estão se somando aqui em cima, de tal forma a gerar uma outra onda com amplitude máxima. Percebeu? Tanto para cima quanto para baixo. Só que se eu pausar no outro instante aqui, ó, vamos ver se eu consigo, ó, quase consegui. Essas ondas aqui, agora elas estão fora de fase. Tá vendo? Ó? Porque quando a rosinha está para cima, a azulzinha está para baixo. Quando a azulzinha está para baixo, a rosinha está para cima. E assim por diante, né? Então perceba que agora aqui a gente está tendo um fenômeno de interferência destrutiva. A onda dá aquela morrida básica, né? De tal forma que a gente não percebe quando que ela está oscilando.
Mas mesmo assim, pessoal, tem estes pontinhos em vermelho aqui, e esses pontos eu quero que você preste bastante atenção. Olha aqui, ó. Tem pontos em vermelho que eles não oscilam de jeito nenhum. Tá vendo, ó? Sempre nesse ponto acontece interferência destrutiva. Vão ter pontos que vão estar oscilando para cima e para baixo, tem interferência construtiva. Só que tem pontos, pessoal, na sua corda que eles não oscilam de jeito nenhum. Estes pontos sofrem interferência não só destrutiva, né? Mas totalmente destrutiva. Em nenhum momento eles conseguem oscilar. Esses caras vão ser fundamentais para a gente entender o funcionamento aí das ondas estacionárias, tá? Se liga na ideia, bonitão. A gente vai conversar sobre os harmônicos logo mais, mas eu trouxe um vídeo para você muito simpático aqui, ó, sobre a formação das ondas e diferentes formas de ondas no violão, tá? O cara colocou uma câmera dentro do violão, de tal forma que a gente conseguiu, com uma boa resolução ali da câmera, etc. e tal, perceber a diferença da forma da onda em cada corda. Olha que vídeo bacana, presta atenção. Opa. Já deu para ver, né, pessoal? Então perceba que além da formação de ondas estacionárias aí, né, apesar da gente ainda ter um pouco da propagação aí no horizontal, você percebe que, como a gente conversou na aula passada, a corda mais grossa, que ela gera um som mais baixo, né, mais grave, ela tem uma frequência muito menor se comparada à corda fina, que vai ter uma maior velocidade, uma maior frequência, o som agudo, né? Frequência tem a ver com o número de oscilações, né? Então, se você voltar ao vídeo, aí você vai perceber que a onda da corda grossa, ela oscila muito menos, ela tem uma menor frequência em comparação à onda gerada aqui na cordinha fina, que tem tudo a ver com a gente estudou nas últimas aulas aí, tá? Vamos adiante, pessoal. Vamos falar um pouco de anatomia, não é biologia, mas anatomia das ondas estacionárias. Peguei aquela onda estacionária que formou ali no GIF anterior, e eu tirei uma foto. Dei uma pausa nela aqui, ela fica dessa forma, né? Entenda, pessoal, que como a gente não sabe, né, em que momento exatamente essa onda vai estar ou para cima ou para baixo, porque se eu voltar aqui no GIF, ó, olha aqui, ó, ela está tanto para cima quanto para baixo, né? Entenda que essa onda preta é o que a gente enxerga na corda vibrante, né? Que é a junção das outras ondas que estão ali atrás. Então, em cada momento, essa onda oscila para cima e para baixo, a gente acaba desenhando ela de forma completa, entendeu? A gente acaba desenhando quase que um gominho aqui inteiro assim, sabe? Ela pode estar tanto para cima quanto para baixo em qualquer instante de tempo, tá? Tem alguns caras importantes da gente ver os nomes aqui nas ondas estacionárias, presta atenção. Cada gominho, pessoal, isso aqui é um gominho, isso aqui é um outro gominho, um outro gominho, um outro gominho. O gominho está sendo formado pela onda de cima e pela onda de baixo, que elas acabam se confundindo de forma quase que instantânea ali na corda. Cada gominho tem um nome na onda estacionária, que se chama gominho. Não, se chama fuso. Fuso. Cada gominho desenhado na onda estacionária é chamado de fuso. Perfeito? Outros caras importantes, pessoal, são estes pontinhos aqui, ó, que são aqueles pontos lá
no GIF, que não oscilam, que sofreram a interferência totalmente destrutiva. Tá vendo? Ó? Estes pontos que não oscilam nas ondas estacionárias são chamados de nós. Um nó, um nó, um nó. Nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nós. Nós são os nomes dos pontos das ondas estacionárias que não oscilam. O nó da onda. Perfeito? Agora, tem aqueles pontos que oscilam para cima e para baixo. Perfeito? Estes pontos agora não é mais Cristo e não é mais Vale, pessoal. Porque essa onda acaba se confundindo. Tem hora que ela está para cima, tem hora que o mesmo ponto está para cima e mesma hora que o ponto está para baixo. Percebeu? Porque ela perde aquela sacada que a gente falou da propagação no eixo X. Ela só fica com a oscilação no eixo Y, por isso que é o nome onda estacionária. Estes pontinhos que oscilam para cima e para baixo são os chamados ventres. Ventres da onda. Então, 3 novos nomes aí para você se acostumar. Fuso é o gominho. Vou até pintar um aqui para você entender exatamente o que eu estou falando. Ó. Esse carinha completo aqui, ó, completinho, ó, bonitão aqui para você. Ó. Tudo isso aqui é um fuso. Tudo isso aqui é um fuso. Tá? No caso aqui, a gente desenhou uma onda estacionária com 4 fusos. Pode ter com 1 milhão e meio, o número que você quiser. Tá? Um fuso, o pontinho ali que não oscila, que sofreu a interferência, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e esses aqui das pontas, aqui das extremidades também, são os nós. E os pontos que realmente oscilam para cima e para baixo são os ventres. Então, passando a limpa aqui, ó. O nó sofre interferência não só destrutiva, né? Mas totalmente destrutiva. Ele nunca vai oscilar se você atingir, obviamente, a condição de ressonância perfeita, né? E o ventre, ele sofre interferência construtiva, somou as amplitudes da onda incidente e da onda refletida. Agora vem um detalhe fundamental. Você vai entender cordas vibrantes, tubos sonoros e ondas estacionárias se você entender o que eu vou te perguntar agora. Presta atenção, isso aqui é precioso, precioso, precioso. Vou apagar esse rabisco aqui do fuso para ficar mais fácil de você enxergar. Presta atenção. A pergunta que eu te faço, está preparado? Qual é o tamanho de um fuso? Nossa, professor, como que eu vou saber? Então eu vou mudar a minha pergunta. Quantos lambdas, quantos comprimentos de onda tem dentro de um fuso? Vou dar para você 10 segundos para você pensar. Qual é o tamanho, quantos lambdas, quantos comprimentos de onda tem em um fuso, em um gominho? Acertou quem pensou e quem disse? Metade de um lambda. Metade de um comprimento de onda. Como assim, professor? Bonitão, se liga na ideia aqui, ó. Segue o laserzinho, ó. Subiu, desceu e voltou para o mesmo ponto. Vou até colorir aqui para você, velho. Tá ligado? Subiu, desceu e voltou para o mesmo ponto. Isso aqui, a gente viu no começo de ondulatória, isso aqui é uma oscilação completa. Perfeito? Isso aqui é um comprimento de onda. Você concorda com isso? Sim ou não? Então, se tudo isso aqui é um comprimento de onda, o fuso, que é o gominho, é metade. Concorda? Por causa da simetria da onda. Professor, mas importa quantos fusos tiverem na onda? Não, não importa. Todo santo fuso, criança, tatue isso no seu coração. Todo fuso em onda estacionária, seja em corda ou em tubo, vale lambda sobre 2. Todo fuso tem tamanho igual a metade do comprimento de onda. É claro que cada onda, em cada situação específica, vai ter um valor do comprimento de onda. Mas a proporcionalidade lambda sobre 2 sempre permanece, nunca muda. Tá bom? Galera, se entender isso aqui, você vai entender o restante da aula. Precisamos compreender totalmente essa ideia do fuso valer lambda sobre 2, porque esse cara permanece em toda análise de cordas e tubos. Tá bom?
Vamos avaliar então a série harmônica, a sequência dos harmônicos produzidos nas cordas, os sons que esses caras podem gerar. O primeiro harmônico, pessoal, perceba, ó, a gente colocou aqui algumas figuras, né, que podem ser geradas aí na série harmônica. Ele foi do primeiro, pro segundo, pro terceiro, esse cara aqui por acaso é o quinto harmônico, né? E a gente vai ver, pessoal, que este número de gominhos que estão aqui, dos fusos, né, dá o número do harmônico, tá? A gente vai ver isso nos próximos slides aí. Então aqui existem algumas situações de harmônicos que podem ser gerados aí nas cordas, tá bom? Dependendo do peteleco que você dá, aumenta a frequência, diminui a frequência, você gera padrões dessa forma. O primeiro harmônico, pessoal, é muito fácil de você perceber. Pega um barbante, amarra num lugar e dá um peteleco para cima e para baixo. Ele fica dessa forma assim, né? Segure nas duas extremidades, né? As duas extremidades sempre são fixas, tá bom? Isso é importante deixar claro. Dá um peteleco ali no meio da corda e ele vai vibrar dessa forma. Tá? Ele forma uma onda estacionária que é o primeiro harmônico. Se você conseguir dobrar ou aumentar a frequência, acabei dando um spoiler da aula, eita lasqueira. Se você conseguir aumentar a frequência de tal forma a gerar o segundo harmônico, ele gera dessa forma. E um jeito muito caseiro de fazer série harmônica, pessoal, é você amarrar um barbante, faça isso, depois me manda um vídeo, tá? Eu já fiz isso em sala, é um negócio bem legal. Amarra um barbante, uma cordinha, né? Barbante é mais fácil. Num ventilador. Não amarra no ventilador de teto, tá? Pelo amor de Deus. Amarra no ventilador de chão. Segura ali a extremidade da corda. Se você aumenta, diminui a velocidade ali de giro, se você segura mais ou segura menos a corda, você consegue montar, né, harmônicos com esses desenhos aqui todos bonitinhos, tá? Eu acho um negócio interessante de você visualizar que dá para fazer em casa. Mas aqui são alguns desenhos de harmônicos possíveis de serem gerados, tá? Vamos avaliar, pessoal, harmônico por harmônico e descobrir algumas coisas muito bonitas e simpáticas sobre cada um deles. O primeiro harmônico, pessoal, ele é conhecido como harmônico fundamental, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha lá a frequência fundamental, lembra disso? Frequência fundamental é a frequência própria do corpo, tá? Então, quando você atingir a frequência fundamental daquele corpo, você está gerando naquela corda, né, o harmônico fundamental. A gente coloca aqui N igual a 1, que representa o número do harmônico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai para o N igual a 2, N igual a 3, papapá, 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 tá bom? Pelo desenho do slide anterior, pessoal, esse cara aqui é o primeiro harmônico, certo? Você deu um petelequinho ali na corda, as duas extremidades fixas, ela oscila dessa forma, é a forma mais simples que uma corda pode oscilar, formando o primeiro harmônico, frequência fundamental, tá bom? Pessoal, vamos fazer algumas continhas então. Vamos dizer que o comprimento da corda vale L. Pelo amor de Deus. O comprimento da corda não tem nada a ver com o comprimento de onda. O comprimento da corda é o comprimento da corda que você compra ali, a corda de violão, o tamanho do barbante, o comprimento da corda da harpa, entendeu? É o jeito que a corda está pronta ali. Tá? É o comprimento da corda fixo, isso vem de fábrica. O lambda vai variar dependendo do tipo de onda que está sendo gerada ali. Tá? Então agora eu te pergunto, neste desenho que cá está, quantos lambdas tem aqui dentro? Quantos lambdas tem aqui nesta onda estacionária, neste harmônico? Acertou quem disse metade. Por quê? Porque só tem um fuso, só tem um gominho. Concorda comigo? Então tem lambda sobre 2 aqui dentro, tá? Além disso, pessoal, quantos nós tem nesta onda estacionária? Quantos nós? 2 nós. Este nó aqui da extremidade e este outro nó da extremidade. Porque estes caras sofrem interferência destrutiva, totalmente destrutiva. Quantos ventres, quantos fusos tem? Um só, né? Um ventre, que é o ponto que oscila tanto para cima quanto para baixo, e fuso é o gominho inteiro. Então, no primeiro harmônico, a gente tem 2 nós, que são as extremidades, e um fuso, que é o gominho completo. Fazendo a análise de que cada fuso vale lambda sobre 2, do slide anterior, a gente conclui que nessa corda, o comprimento L equivale a lambda sobre 2.
É razoável isso para você? Beleza? Só tem um fuso aqui, tem lambda sobre 2. Então, o tamanho do fuso coincide com o tamanho da corda, né, pessoal? Eu estou escrevendo a mesma coisa de duas formas diferentes. Só isso. Porque o lambda, eu preciso descobrir. O L da corda, o comprimento da corda, o cara me dá. Entende essa diferença? Então, por isso que eu consigo fazer essa comparação. O L, que é o comprimento da corda, é igual a metade do comprimento de onda, porque só existe um fuso. Para isolar o lambda, o que eu vou fazer? O 2 que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Lambda é igual a 2L. Pessoal, para a gente brincar com velocidade, com frequência, com lambda, não tem outra equação, a não ser a equação fundamental. Vamos lamber ferida, V igual a lambda F. Perfeito? Vamos substituir o que nós temos aqui. Velocidade é a velocidade do som naquela corda, um valor fixo ou que a gente pode calcular. Geralmente é um valor fixo, que vai depender do material, né? Já conversamos sobre isso. O lambda vale 2L no primeiro harmônico e a frequência que essa corda está oscilando é F1. É a frequência fundamental, a frequência do primeiro harmônico. Perfeito? Então, para isolar essa primeira frequência, pessoal, o que eu vou fazer? O 2L que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar F1 igual a V sobre 2L. Esta eu acho uma fórmula útil para você guardar. Frequência fundamental, frequência do primeiro harmônico, é igual a velocidade do som naquela corda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Tá? Então perceba que a frequência fundamental depende do meio que essa corda está, depende da velocidade, e depende do comprimento da corda, que é o L. Frequência fundamental F1, V sobre 2L. Guardou? Beleza? Segundo harmônico. Você lembra como era o segundo harmônico? Vai ter um gominho a mais. Olha aqui que bonitinho, ó. Parece um infinito, certo? Tem gente que fala que parece outras coisas aí, mas eu vou deixar falando que é um infinito, tá bom? Pessoal, quantos nós tem neste harmônico? Quantos nós? 3. 3 nós. Os 2 da extremidade, mais um no meio. Quantos fusos tem neste harmônico? 2 fusos, 2 gominhos. É razoável isso para você? Olha aqui, ó. 3 nós e 2 fusos. E agora, pessoal, a frequência do harmônico agora é F2, né? O númerozinho que acompanha a frequência, pessoal, mostra o valor do harmônico, o número do harmônico, tá bom? F1, frequência do primeiro harmônico, F2, frequência do segundo harmônico. A gente vai fazer, pessoal, a mesma análise que a gente fez no harmônico anterior. A gente vai contar quantos lambdas tem aqui dentro desta corda. Me diz aí, pessoal, dentro da corda que vale o mesmo comprimento L, é a mesma corda. Eu só dei um peteleco a mais na corda para chegar no segundo harmônico, tá bom? Dentro desse comprimento L, quantos lambdas eu tenho agora? Pessoal, faz sempre a conta pelo fuso, pelo gominho. Cada gominho tem lambda sobre 2. Não é? Olha aqui, ó. Lambda sobre 2 do primeiro gominho, lambda sobre 2 do segundo gominho. Lembra dessa ideia? Todo fuso vale lambda sobre 2. Então eu vou somar. O comprimento da corda L vai ser o primeiro fuso lambda sobre 2, mais o segundo fuso lambda sobre 2. É razoável isso para você? Metade mais uma metade dá um inteiro. Então, no segundo harmônico, o comprimento da corda L é igual ao lambda. Tá? Então, agora eu jogo novamente na equação fundamental, V igual a lambda F. A velocidade é a mesma, pessoal. Eu não mudei a corda do ar para a água. Entendeu? É a mesma velocidade. O lambda mudou. Agora o lambda vale L, vale o próprio comprimento da corda. E a frequência também mudou. Agora é a frequência F2 do segundo harmônico. Concorda comigo? Para isolar, o F2, o L que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Esta frequência 2 vale a velocidade dividido pelo comprimento da corda, V sobre L. Ô abençoado, me diz uma coisa. Você consegue pensar em alguma relação matemática entre a frequência do segundo harmônico e a frequência do primeiro harmônico? Eu vou voltar na frequência do primeiro harmônico. Olha aqui, ó. Era V sobre 2L. Agora a frequência F2 é V sobre L. Ou seja, pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se você pegar o V sobre 2L, que era a frequência F1,
e você multiplicar por 2, o que vai acontecer? Esse 2 que está multiplicando cancela com o 2 que está dividindo. Sobrou só o V sobre L, que é exatamente a frequência 2. Percebeu? Por isso que a gente fala que a frequência 2 é 2 vezes a frequência 1. O aluno antenado já percebeu aonde a gente vai chegar. Frequência 2 é igual a 2 vezes a frequência 1. Quero mais. Quero ir para o terceiro harmônico. Antes de ver a resposta, pense aí na sua cabeça. Como será o desenho do terceiro harmônico? Tem exercícios que cobram você desenhar as ondas estacionárias no harmônico correspondente, viu, bonitão? Como é o desenho do terceiro harmônico? Visualizou aí na cabeça? Confere com esse aqui? Confere, né, pessoal? Quantos fusos tem o terceiro harmônico? 3 fusos. 3 gominhos, né? Quantos nós tem o terceiro harmônico? 4. Os 2 da extremidade, mais esses 2 aqui do meio. Então agora a gente está no harmônico que oscila numa frequência F3, possui 4 nós e 3 fusos, 3 gominhos. Faço a mesma brincadeira. Pessoal, corda vibrante é tudo igual. Faço a mesma brincadeira que eu fiz com os outros harmônicos. Conto quantos lambdas tem aqui dentro. Quantos gominhos tem, pessoal? Quantos gominhos tem? 3. Então, quantos lambdas vai ter? Vai ter o lambda sobre 2 do primeiro gominho, do primeiro fuso. Vai ter o lambda sobre 2 do segundo gominho, do segundo fuso. Vai ter o lambda sobre 2 do terceiro gominho, do terceiro fuso. Então, eu somo todos esses caras para dar o comprimento da corda L. É razoável para você? Olha aqui de novo, ó. L é igual a lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2. Isso dá 3 lambda sobre 2, né? Da mesma forma que a gente fez ali nos outros passos, pessoal, a gente vai isolar o lambda. Então, eu pego esse 2 que está dividindo, passo multiplicando. Esse 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Eu chego nisso aqui, ó. Lambda vale 2L sobre 3. Concorda comigo? Subiu o 2, desceu o 3. Jogo na equação fundamental. É tudo igual. Percebeu? É tudo igual. Lambda F. Velocidade não muda. Lambda, 2L sobre 3. A frequência agora é a frequência F3. Para isolar o F3, pessoal, esse 3 que está dividindo, passo multiplicando. Este 2L que está multiplicando, passo dividindo. Frequência 3 vale 3V sobre 2L. Ô iluminado, mais uma pergunta. Você consegue achar uma relação entre a frequência 3 e a frequência 1? Você já entendeu, né? Lembra da frequência 1, quanto valia? V sobre 2L. Essa eu pedi para você guardar. V sobre 2L. Se você multiplicar por 3, vai dar exatamente 3V sobre 2L, que é a frequência 3. Por isso que a gente fala que a frequência 3 é 3 vezes a frequência 1. Você já entendeu que a coisa se repete. Perfeito? Então a gente pode, pessoal, generalizar para o enésimo harmônico. O harmônico 8, o harmônico 29, o harmônico 73, qual harmônico você quiser. Quantos nós tem o harmônico N? N mais 1. Lembra disso? Olha aqui, ó. Terceiro harmônico tem 4 nós. O segundo harmônico tem 3 nós. O primeiro harmônico tem 2 nós. Então, você pega o número do harmônico, soma 1, que você chega na quantidade de nós. Tá? N mais 1 nós. Agora, quantos gominhos, quantos fusos tem o harmônico N? Aí é exatamente igual a N. Né? Vimos. O terceiro harmônico tem 3 gominhos, 3 fusos. O segundo harmônico tem 2 fusos, o primeiro harmônico 1 fuso. O número de fusos determina o número do harmônico. Tá? N mais 1 nós, N fusos. Pessoal, esta relação da frequência nós já tínhamos visto na aula de ressonância. Se você puxar aí na aula de fenômenos ondulatórios de ressonância, você vai ver exatamente essa relação. A gente escreveu que para ver a condição de ressonância, a frequência externa tem que ser um múltiplo da frequência fundamental. Lembra dessa ideia? Frequência tem que ser um múltiplo da frequência fundamental. E a gente comprovou isso, pessoal, nos desenhos aqui dos harmônicos. Olha que fantástico. Por isso que onda estacionária é a junção de ressonância com interferência. Aonde que entrou a ressonância, professor? Na relação das frequências dos harmônicos. Frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro. Frequência do terceiro harmônico, 3 vezes a frequência do primeiro e assim por diante. Por isso que a gente generaliza a relação das frequências dessa forma.
Fn igual a n vezes F1. Isso sempre vai ser válido para todo n inteiro maior do que 1, né? A relação entre as frequências dos harmônicos. Eu só gostaria que você guardasse esta frequência aqui, que é a frequência fundamental, a F1. Porque daí você só pega esse valor e vai multiplicando por 2, por 3, por 4, entendeu? Para ir para a frequência dos próximos. É muito mais fácil, pessoal. É muito mais fácil. Tá? Esse carinha a gente já sabia, condição de ressonância. A única a mais que eu acho importante você saber para ganhar tempo é essa aqui. Frequência fundamental F1, V sobre 2L. Professor, não quero lembrar da frequência F1. Tudo bem. Você vai ter que fazer o primeiro harmônico toda vez. Fazer a continha lá para ele. Não tem nenhum problema. Mas eu acho que é uma expressão que você pode lembrar e para ganhar um pouquinho de tempo. Tá bom? V sobre 2L é o primeiro harmônico. Consequências das ondas estacionárias, série harmônica nas cordas vibrantes. Pessoal, complete a frase. Harmônico fundamental, o primeiro harmônico, ele é o som mais piriri-pororó que a gente consegue ouvir. Quero ver quem vai acertar. Harmônico fundamental é o som mais o quê que a gente consegue ouvir? Acertou quem disse, quem pensou, que o harmônico fundamental é o som mais baixo que a gente consegue ouvir. Por quê, professor? Porque o harmônico fundamental oscila na menor frequência, que é a frequência fundamental. Porque pense comigo, pessoal. Você vai para o segundo harmônico. Só que a frequência do segundo harmônico F2, ela já não é o dobro da primeira frequência, F1. Então a frequência aumentou. Se a frequência aumentou, o som fica mais alto, fica mais agudo, certo? E a mesma coisa para F3, F4, F5, a frequência sempre vai aumentando. Então a menor frequência que a gente escuta do material, o som mais baixo, o som mais grave, é o som do harmônico fundamental. Guarde esta propriedade. Harmônico fundamental é o som mais baixo que a gente consegue escutar, tá bom? E olha que consequência fabulosa, pessoal, fabulosa. Para você que gosta aí de teoria musical, aprendeu cifra, sabe partitura, etc. e tal. Pessoal, nas cifras, né, as notas, elas são representadas por letrinhas. Mas vamos pegar aqui a nota que é representada pela letra A, que a gente sabe que é a nota Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Pessoal, olha estes valores. Eu tinha falado para você que a frequência da nota Lá, que era usada ali para fazer afinação, lembra? Era 440 Hz, né? Esse é o Lá, pessoal, é o Lá central, que vai ter Lá mais agudo e Lá mais grave, que eu mostrei para você até na aula prática lá do piano, né? Se você pega o Lá mais agudo do que aquele Lá central, a frequência não é uma frequência qualquer, ela é o dobro. De 440 vai para 880 Hz. Se você pega a próxima frequência, o próximo Lá, ele vai ter frequência o triplo da frequência do 440, que é 1760 Hz. Pega o outro Lá acima ainda, multiplica por 4. Você está percebendo? Então é assim, pessoal, a relação dos harmônicos, ela permanece valendo nas notas musicais. A gente tem aqui progressões geométricas, né? Que vão multiplicando ali por 2, por 3, por 4, tal, seguindo a ordem dos harmônicos. E para baixo é a mesma coisa, né? Você divide por 2, divide por 4, entendeu? Desculpe. A ordem das frequências das notas musicais, pessoal, obedece essa proporcionalidade de ressonância aí na série dos harmônicos, tá? É um negócio muito bacana da gente ver acontecer, tá? Vamos treinar um exemplinho para terminar a aula? Vamos lá? Uma corda de violão de 50 centímetros de comprimento oscila formando um harmônico que possui 5 nós e 4 ventres. Sabendo-se que a velocidade de propagação do som na corda é de 400 metros por segundo, eu quero saber qual é o harmônico em questão, qual é a frequência fundamental dessa corda e qual é a frequência de oscilação deste harmônico específico. Pessoal, já tem a correção, a gente já vai corrigir, mas eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer para aí sim comparar suas respostas com o gabarito. Pode ser assim? Pausa aí, pensa um pouquinho que você vai acertar. Capricha. Pessoal, qual é o harmônico em questão? 5 nós e 4 ventres. 4 ventres é a mesma coisa que 4 fusos. E a gente viu que o número de fusos, o número de gominhos, é ele que representa, ele que implica no número do harmônico.
Então a gente está falando do quarto harmônico, certo? É esse carinha aqui, ó. 4 gominhos, tá vendo? 4 ventres, 4 fusos e os pontinhos pretinhos, 1, 2, 3, 4, 5 nós, ok? Esse era o item A. O item B perguntou a frequência fundamental. Pessoal, fórmula pronta. Fórmula pronta. Frequência fundamental F1, V sobre 2L. Esse cara é útil para você. Velocidade vale 400 metros por segundo, tá aqui. 2 vezes L. L é o comprimento da corda que está pronto no enunciado. Só que toma cuidado com a unidade, tá, bonitão? O L da corda está 50 centímetros, converte para metros, meio metro, 0,5, né? 2 vezes 0,5, 1. 400 dividido por 1, 400 Hz. Este é o som mais grave que esta corda gera, 400 Hz. Para saber a frequência deste harmônico específico, o que você faz? Condição de ressonância. Fn igual a N vezes F1. Como é o quarto harmônico, F4 igual a 4 vezes F1. Por isso que a gente tem que saber qual é o número do harmônico, entendeu? Para multiplicar corretamente. 4 vezes F1, 4 vezes 400, 1.600 Hz é a frequência que este harmônico está oscilando, um som mais alto, um som mais agudo, como a gente já sabia. Tá bom? Bonitos, por hoje é isso então, tá? Faça os exercícios que foram selecionados, eles seguem nessa mesma pegada aí, proporcionalidade entre as frequências, para a semana que vem a gente emendar a parte de tubos sonoros, que é muito parecido com cordas, tá bom? Queridos, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Precisando, qualquer coisa, dá um toque, a gente está sempre por perto, tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão, se cuida, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.